Fala galera, beleza? Tudo bem? Bom, aula de hoje, histologia. Então a gente vai começar falando aqui sobre os três principais tecidos que estão na nossa pele, né? Tecido epitelial, tecido conjuntivo e tecido adiposo, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Olha só, o que acontece com o tecido epitelial? Primeira coisa que você tem que saber, qual é a função desse cara? A função dele é revestimento e proteção. É a principal função dele. Mas, professor, ele faz mais alguma coisa? Faz. Ele faz também secreção e também absorve. Absorve bem pouquinho, tá? Não absorve quase nada, essa que é a verdade. Mas absorve alguma coisa. Então ele faz absorção sim, tá bom? Então a gente tem isso como função do tecido epitelial, sendo que a principal função dele é proteção e revestimento. Imagina você, se você não tivesse o tecido epitelial, como que seria quando você encostasse em alguma coisa? Tudo que você encostasse, você ia ter problema com infecção bacteriana, infecção fúngica, inúmeros tipos de infecção você teria, tá? Provavelmente você ia durar muito pouco nesse planeta. Então, assim, ó, uma das razões de nós termos sucesso no planeta é termos uma pele. E essa pele gera proteção ao nosso corpo, aos nossos organismos, né? Para falar a verdade. Tranquilo? Lembrando que a pele, ela não é um tecido, ela é formada de tecidos. Na verdade, a pele é um órgão, o maior órgão do corpo humano. Um adulto chega a ter o peso de uma pele de 3 quilos. Bastante coisa, né? Se você tirar a pele do camarada, tirar a pele dele todinha, colocar na balança, vai dar uns 3 quilos de pele. Um adulto aí, numa média brasileira, né? 1,65 m, por aí. Beleza? Então você vai ter isso de peso, só por curiosidade, tá bom? Então quando você pega a pele, tá, para estudar, você sabe que ela é composta de 3 tecidos diferentes, com características diferentes e com funções diferentes, beleza? Então vamos pro primeiro tecido, tecido epitelial. A primeira coisa que acontece com o tecido epitelial, tá? Ele não possui vasos sanguíneos, tá? Professor, mas como assim? Como que ele vive se o sangue alimenta todo o corpo? Como é que um tecido consegue viver se ele não tem sangue? Não é que ele não tenha a nutrição do sangue, é que ele não possui vasos sanguíneos, tá? Por quê? Porque ele está sempre associado ao tecido conjuntivo, que é o nosso segundo tecido. Deixa eu mostrar para você, senão vai ficar muito confuso. Olha aqui, ó. Nós temos o tecido epitelial, que é essa parte aqui da superfície, ó. Tá vendo? Essa parte que eu estou pintando aqui, ó, tudo isso é tecido epitelial, tá? O tecido epitelial, ele tem aqui, ó, uma margem que vai até aqui embaixo, ó. Essa é a profundidade dele, olha só. Olha aqui, ó. Ele vai até aqui, ó. Então, ó, deixa eu puxar esse aplicativo aqui para cima. E aí, ó, você tem o tecido conjuntivo logo abaixo e o tecido epitelial acima. Esse que eu marquei aqui tudo, ó, é tecido epitelial, ó. Não sei se eu vou conseguir marcar direito, ó. Isso aqui para cá, ó. Todas essas voltinhas aqui, ó. Tecido epitelial, tá? Não tá ficando muito bem marcado o que eu tô fazendo aqui não, mas acho que tá dando para você entender. Todas essas voltinhas que tem aqui, ó, isso tudo é tecido epitelial, tudo bem? Logo abaixo do tecido epitelial, você tem um tecido chamado tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, sim, esse é vascularizado, ou seja, possui vasos sanguíneos, tá? Deixa eu pegar e mostrar aqui para você.
Ó, deixa eu apagar aqui primeiro. Aqui, ó. Observa um detalhe, ó. Isso dali são capilares sanguíneos. Professor, tem diferença entre veia, artéria e capilar sanguíneo? Tem, mas eu não vou explicar aqui nesse vídeo, senão vai ficar muito longo, tá? Então, olha só. Esses vasos sanguíneos que estão dentro da pele ali, ó, no tecido conjuntivo, são capilares. Eles são muito fininhos, tá? Professor, mas tem veias e artérias também? Tem veias e artérias também. Mas o que eu vou explicar para você aqui agora são os capilares sanguíneos. Os capilares sanguíneos, eles liberam, de dentro dele, sai substâncias nutritivas, sai oxigênio de dentro dele. E esse oxigênio, ele vai fazendo isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a caneta. Olha o que ele vai fazendo, ó. Ele vai saindo de dentro e vai subindo, ó. Olha aí esse negócio, ó. Vai subindo e chega até uma membrana basal. Professor, o que é membrana basal? Quase que não saiu, ó. Deu um trava-língua aqui, ó. Membrana basal é uma membrana que não é formada por célula. Ela é formada por proteínas, colágeno. Ela fica entre um tecido e outro. Então, ó, em cima está o tecido epitelial, embaixo está o tecido conjuntivo. Entre os dois está a membrana basal. Tudo bem? Então, a membrana basal, ela separa o tecido conjuntivo do tecido epitelial. Beleza? Então, ó, esses nutrientes que estão subindo aqui, esses pontinhos que eu coloquei aí, e o que vai acontecer? Vai chegar até a membrana basal. Eles vão subindo assim, ó. Eles vão subindo e vai chegar até a membrana basal. Quando chegar na membrana basal, o que vai acontecer? Vai subir e vai chegar até o tecido epitelial. Ah, professor, então é assim que o tecido epitelial se alimenta? Exatamente isso. As células do tecido epitelial se mantêm vivas. Como? Recebendo nutrientes do tecido conjuntivo. Se não tiver o tecido conjuntivo para alimentar o tecido epitelial, aí sim ele vai morrer. Beleza? Então, ó, é uma característica do tecido epitelial não possuir vaso sanguíneo. É uma característica do tecido conjuntivo possuir vasos sanguíneos, tá? Então, ó, quem tem vaso sanguíneo alimenta quem não tem. Então, nesse caso aqui, o tecido epitelial depende muito do tecido conjuntivo para poder se manter vivo. Tá legal? Uma outra característica do tecido epitelial, não possui nervos. Professor, como assim não possui nervos? Aí você vai me perguntar, mas o que é nervo? Nervo é uma estrutura que faz parte do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, ele recebe as informações que vêm do sistema nervoso central. Te dar um exemplo, ó. Você tem o cérebro. O cérebro é sistema nervoso central. Você tem a medula, que fica aqui, ó. Ela passa aqui e leva a informação pela coluna vertebral. O nervo sai da medula, leva a informação para o teu braço, leva informação para os teus órgãos, como pulmão, coração. Isso é um nervo periférico. Esse nervo, ele chega até a pele. Só que ele chega até o tecido adiposo, até o tecido conjuntivo, tá? Mas não chega no tecido epitelial. Por isso que a gente fala que o tecido epitelial, ele não possui nervos, ou seja, ele não tem o sistema nervoso chegando até a ele. Beleza? É uma característica dele. Pô, mas aí você vai falar assim, professor, mas isso é estranho, né? Porque como é que eu consigo sentir as coisas? Como é que eu consigo tocar e sentir? Se é o sistema nervoso que tem essa sensibilidade. Então, a gente tem uma placa sensorial que fica em toda a pele. Essa placa recebe essa informação da pele,
joga no nervo e o nervo leva até o sistema nervoso central para fazer essa avaliação. Beleza? Tranquilo? Respira. Vamos lá. Então, ó, a gente tem tecido epitelial e tecido conjuntivo. Os dois trabalham juntos. O tecido epitelial não recebe sangue, mas o tecido conjuntivo recebe. O tecido conjuntivo dá para o tecido epitelial os nutrientes que ele precisa para viver. Mas o que o tecido epitelial dá em troca? Ele protege o tecido conjuntivo. Por quê? Já viu uma pessoa que sofreu uma queimadura? O que acontece com a pele dessa pessoa? O tecido epitelial foi destruído. E o tecido conjuntivo fica exposto. Isso é bom? Não. Vai ser um foco de infecção aquilo ali. Então, ó, o tecido epitelial, ele protege o tecido conjuntivo. E aí o tecido conjuntivo alimenta ele. Então, um depende do outro, na verdade, né? Parece que só o tecido epitelial que precisa do tecido conjuntivo, mas não é verdade. O tecido conjuntivo também precisa do tecido epitelial. Tranquilo? Então, ó, professor, tem outra característica? Tem outra característica sim, tá? Outra característica do tecido epitelial. Ele possui células justapostas e organizadas. O que isso quer dizer? Que as células estão muito unidas, tá? Estão muito juntas, uma ao lado da outra, tá? Deixa eu tentar desenhar aqui para ver se vou ver se eu consigo desenhar, né? Vamos lá. Ó. Vou desenhar aqui embaixo, ó. Ó, como é que tá, ó? Uma célula e aí você tem outra célula do lado, ó, juntinha. Isso é o que nós chamamos de justaposta e organizada, tá? Todas as células do tecido epitelial, elas estão assim, ó, organizadas dessa forma. São várias células, são milhares de células. Elas estão tão próximas uma das outras que você vai para uma outra característica, tá? Então as células são justapostas e organizadas e não possui, melhor dizendo, nenhum material, pouco ou nenhum material entre uma célula e outra, tá? Então aqui no meio, ó, aqui no meio não tem espaço, olha aqui, ó. Não tem espaço para ter líquido, para ter algum fluido, não tem espaço, porque a célula está unida, colada uma na outra. Tranquilo? Então vamos lá. Ó, isso é uma característica do tecido epitelial, tá? Professor, como é que estão as células do tecido conjuntivo? As células do tecido conjuntivo, elas estão separadas. Assim, ó, uma está aqui, outra está lá na esquina. Elas estão separadas uma das outras e possuem um vasto material entre as células. Então, assim, ó, tem muito fluido, tá? Entre uma célula e outra. Observa que isso é bem diferente do tecido epitelial. O tecido epitelial, as células estão muito unidas, justapostas e organizadas. As células do tecido conjuntivo, elas não estão organizadas. Elas estão bagunçadas mesmo. Assim, ó, uma célula para cada lado, não tem uma organização. Então, ó, observa que se você for comparar o tecido epitelial com o tecido conjuntivo, eles são completamente diferentes, né? E os dois andam juntos, né? Então, assim, ó, eles se completam, eu diria. Na verdade, um está completando o outro ali, né? Um depende muito do outro para poder se manter vivo. Tranquilo? Beleza? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui. Ah, esqueci de falar sobre a camada da pele, tá? Então, ó, essa primeira camada aqui da pele, ó, essa primeira camada é o epitélio, né? Tecido epitelial, e forma a primeira camada que é a epiderme. Então você tem aqui, ó, epitélio, epiderme. Aqui embaixo você tem o tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo, ele forma o que nós chamamos de derme, tá? Tecido conjuntivo forma a derme, beleza? Aqui embaixo a gente tem o tecido adiposo, hipoderme.
Tranquilo? Então a gente tem aqui, ó, tecido epitelial, tecido conjuntivo e tecido adiposo. Aqui embaixo a gente tem o tecido muscular já. Tranquilo? Já não é mais o tecido. Deixa eu virar aqui para você ver, ó. Aqui, ó. Isso aqui é músculo, tá? Essa camada final aqui, ó. Isso aqui é músculo, ó. Beleza? Eu vi outras coisas. Deixa eu ampliar aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Tá vendo? Observa um detalhe, ó. Isso aqui é um pelo. Ó. Isso daqui é um pelo, ó. Isso que eu marquei aqui, ó. O pelo, ele tem um ducto, ó, que ele fica dentro. Antes que acabe esse ducto, a gente tem aqui, ó, uma glândula. Essa glândula aqui, ó, que eu estou marcando agora. Essa glândula é chamada glândula sebácea. A glândula sebácea, ela libera uma substância gordurosa. Essa substância gordurosa, ela serve para lubrificar a sua pele, tá? Um dia de muito sol, você vai à praia, pegou muito sol. O que vai acontecer? Vai desidratar a pele. Essas glândulas sebáceas vai produzir muito líquido gorduroso. Para quê? Para tentar, né? Não estou dizendo que vai conseguir, mas vai tentar proteger a sua pele daquela desidratação, tá? Nem sempre consegue, essa que é a verdade. O ideal é que você passe um protetor, né? Beleza? Então, ó, o pelo, ele vem até aqui embaixo, tá? Aqui você tem um bulbo capilar, ó. Aqui embaixo você tem um bulbo capilar. E observa uma coisa aqui, ó. Observa que tem vasos sanguíneos aqui no pelo, ó. Pera aí, deixa eu pegar a caneta aqui. Observa aqui, ó. Você tem uma estrutura de vaso sanguíneo e outra aqui, ó. Beleza? Então, o pelo precisa de receber sangue também, senão ele morre e solta da cabeça, solta do corpo, entendeu? Vai embora. Então, ó, essa aqui em cima é a glândula sebácea. Essa glândula, ela faz uma coisa chamada secreção. Então, ela vai secretar. Por isso que eu falei que uma das funções da pele é fazer secreção, tá? Então, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu agora pegar a glândula sudorípara, ó. Olha aqui a glândula sudorípara. Ela começa aqui embaixo, ó. Olha aqui, ela começa aqui embaixo, ó. E ela sobe com um ducto aqui, ó. Esse ducto vem até a extremidade da pele aqui da epiderme. Essa glândula é chamada de glândula sudorípara. Essa glândula, ela produz o suor. Então, quando você está transpirando, é essa glândula que está trabalhando, tá? Observa que os vasos sanguíneos passam bem próximo a essa glândula. Então, ó, presta atenção numa parada que é maneira, ó. O músculo, ele produz o calor. E ele dá para o sangue esse calor. E o sangue aquece. Toda vez que o sangue aquece, ele passa perto da glândula sudorípara. Porque os vasos estão muito próximos da glândula sudorípara. E a glândula sudorípara produz suor para jogar esse calor fora. Para fazer essa troca. Então a gente precisa jogar o calor fora. E de que forma que você faz isso? Através das glândulas sudoríparas, tá? Então a pele vai transpirar, beleza? E qual é o objetivo da pele transpirar? Jogar esse líquido, né? Esse líquido bem aquoso em cima da pele. Já viu quando você está muito suado e bate um ventinho e você sente frio, até se arrepia? Então, por que isso acontece? Porque você tem as placas sensoriais na pele, essas placas vão captar esse vento geladinho que bateu em você, mesmo que esteja calor, e vai dar uma sensação térmica de que está frio. Isso vai gerar um alívio para quem? Para o sistema nervoso central, que ele está ali sofrendo com aquele calor, uma agonia, né? Uma angústia, e vai aliviar essa angústia. Então, não é que o calor vai mudar, mas a sensação térmica para o cérebro mudou.
tá? E vai dar um alívio para ele, vai dar um refresco para ele, tá bom? Tranquilo? Então, ó, a gente tem essas glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas também. Lembrando que não é só uma glândula, tá? Estou mostrando uma aqui, mas são milhares dessas glândulas espalhadas por todo o nosso corpo, na pele. E as glândulas sebáceas também, a mesma coisa. Isso daqui, ó, deixa eu pegar a caneta aqui para mostrar para vocês, ó. Isso daqui, cara, é músculo, ó. Isso é um músculo, tá? Esse músculo liga ao pelo. Já viu quando você fica arrepiado e os pelos do braço ficam tudo em pé? Ou da perna, né? Você se arrepia e, ó, fica em pé o pelo. Quem é que o pelo fica deitadinho? Mas quando você fica arrepiado, esse músculo ali puxa o pelo. E aí ele, ó, esse músculo contrai e o pelo fica em pé, cara. Bom, deixa eu falar agora do tecido adiposo. O tecido adiposo, ele fica logo aqui embaixo, ó. Deixa eu diminuir aqui. Ó. O tecido adiposo é esse amarelo aqui, ó. Inclusive, ele tem uma coloração amarela mesmo, tá? Na vida real. Quando vocês tiverem a oportunidade de ver um cadáver, vocês vão entender o que eu tô falando. Olha aqui, ó. Tá vendo? O tecido adiposo fica aqui, ó. Observa uma coisa, ele é vascularizado, tá? E é inervado. Beleza? Outra coisa, professor, como é que tá as células do tecido adiposo? Como é que elas se organizam? Elas estão juntas, tá? Mas elas não têm uma ligação que torna ela justaposta e organizada, tá? Elas só estão unidas. Já viu bola de aniversário? Aquele cacho de bola de aniversário? Eles estão juntos ali porque estão amarrados, né? Mas se você cortar a linha, se separa todo mundo. As células do tecido adiposo são células gordurosas. Eu vou dar uma aula aqui que eu vou mostrar para você essas células, vai ficar melhor para você entender, beleza? Então, ó, características das células do tecido adiposo. Primeiro, o nome, né? Adipócito é o nome da célula que forma o tecido adiposo, tá? E elas estão unidas, mas não têm conexão uma célula com a outra. Elas só estão prensadas ali, ó. Elas estão entre os tecidos, né? Entre o tecido muscular e o tecido conjuntivo, então ela fica prensada ali. Por isso que elas estão unidas ali. Tranquilo? Professor, mas para que serve? Qual é a função do tecido adiposo? A função do tecido adiposo é o seguinte: o tecido adiposo, ele tem, como é gordura, é lipídio, toda a gordura é isolante térmico, tá? Então protege o corpo, isola o corpo do frio. Se tiver frio, o ambiente externo, ó, o ambiente externo chega até a pele, tem tecido adiposo, protege, tá? É lógico que isso tem um limite, né, gente? Não é aquela coisa, aquela proteção. Tá num frio de sei lá, 0 graus e o cara... Não adianta. Você vai ter que usar outras ferramentas para se proteger desse frio. Tô falando de um frio normal, tá? Ó, uma outra coisa, choque, impacto, tá? Protege. Porque a gordura forma como se fosse um colchão de gordura. Então bateu assim, ó, protege. E também é isolante térmico. Então, ó, você não perde esse calor. Você vê que você está sempre com 36,5. Isso no estado normal do corpo. Tranquilo? Passou disso, ó, se estiver doente, né? Tiver com uma infecção, você vai fazer um quadro febril alto. Aí não tem jeito. É até bom que você perca o calor mesmo, senão você vai morrer. Beleza? Olha só. Não deixa de se inscrever no canal. Não deixa de dar o seu like e nem de acionar o sininho das notificações. Tranquilo? Posso contar com você? Então, ó, um abração aí e até a próxima.